Por que um escolhido por Deus não tem escolhas? Meu amigo, hoje nós estamos diante de uma palavra reveladora profunda para a sua e para a minha vida. Eu acredito que esse vídeo vai responder algumas questões que talvez ficam sobre a sua mente. Sobre por que às vezes eu quero largar alguém de mão e eu não consigo, e mesmo assim eu continuo permanecendo orando por esta pessoa. Por que eu quero sair da igreja e eu não consigo, parece que alguma coisa me prende, parece que alguma coisa me aprisiona e eu não consigo largar de mão de ir à igreja. Por que depois de ter lutado por uma pessoa, essa pessoa se afastou ou fez alguma coisa que não agradava ao Senhor, mas mesmo assim eu não deixo de orar por esta pessoa? Será que de fato eu sou um escolhido por Deus? Será que de fato Deus me escolheu e eu não consigo de fato me afastar da presença dele? Hoje esse vídeo eu tenho a certeza que vai tirar a sua dúvida, porque Deus me revelou algo profundo e eu peço a você, fique comigo nesse vídeo, porque eu tenho uma certeza que esse vídeo vai falar profundamente contigo. Você é um escolhido por Deus e talvez você se pergunte por que você não consegue deixar de fazer algumas coisas diante da presença do Senhor. Mas para nós termos uma resposta concreta, sincera e verdadeira, nós precisamos ir ao livro de Êxodo. Eu estava lendo e aqui Deus me revelou algo profundo, algo que realmente vai tirar as nossas dúvidas e alguns questionamentos que permeiam a nossa mente. Por exemplo, livro de Êxodo, capítulo 32, Êxodo 32, depois você frisa bem aqui esta palavra, vai ler para você entender por que você às vezes não tem escolha, porque Deus te escolheu, você é um escolhido, você é alguém que o Senhor chamou para a sua obra e às vezes você até quer se afastar, mas você não consegue. Preste bem atenção no que aconteceu aqui, no livro de Êxodo, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 9. Preste atenção, é Deus quem está falando com Moisés, não é o homem, não é o pastor, não é o levita, não é o sacerdote, é o próprio Deus quem está direcionando a palavra a Moisés. E ele diz assim: disse o Senhor a Moisés, eu tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda e contra eles, e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Agora perceba uma coisa, Deus está dando a opção a Moisés de deixar com que ele destrua e a partir dele ele comece uma grande nação, porque Deus tinha alguém que de fato estava diante da tua presença e obedecia tudo que Deus ordenava. Então Deus tinha uma pessoa e poderia construir uma grande nação a partir de Moisés. Mas veja bem, alguém que foi escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe para poder tirar o seu povo da escravidão e levar para uma terra que manava leite e mel. A opção que Moisés tinha era deixar Deus destruir todo mundo e a partir dele fazer uma grande nação, ou entender, eu fui escolhido por Deus, eu vi sinais, eu vi maravilhas, eu vi tudo que o Senhor fez através da minha vida, e por que agora eu iria não permitir, mas falar, Deus destrua? Não, olha o que um escolhido faz, um escolhido por Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe exatamente quem escolhe para sua obra. Meu Deus, Deus sabe exatamente o que você tem passado. Eu não sei agora com quem eu estou direcionando esta palavra, mas eu tenho a plena convicção de uma coisa: as pessoas que vão ver este vídeo são pessoas que realmente o Senhor tem um propósito grande sobre a sua vida. Então eu quero falar uma coisa para você: Deus sabe exatamente quem chama, quem escolhe para sua obra. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que é resiliente, é uma pessoa que é perseverante e é uma pessoa que entende que algumas pessoas vão apenas depender da sua conduta perante ao Senhor. Porque Moisés poderia falar o seguinte: Senhor, destrua.
Tem problema não, comece a partir de mim, porque eu também vejo que este povo é obstinado. Até mesmo o meu irmão, que lá embaixo está e foi escolhido, separado para o sacerdócio, construiu para eles. Então o próprio Deus deu a opção a Moisés. Mas veja aqui, a partir do versículo de número 11, que Moisés diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderá a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Meu amigo, preste bastante atenção. Aqui você está vendo que alguém tem a opção de largar e uma opção de continuar, mesmo que sabendo que este povo era obstinado e era de difícil condução. Mas Moisés falou para o Senhor o seguinte: Senhor, era como que se Moisés estivesse dizendo: tu me escolheste, tu me tirou do conforto que eu estava, tu me direcionou até o rei do Egito, até Faraó. Eu, diante da presença dele, fiz coisas que eram inimagináveis aos olhos dos homens. E aí o Senhor os resgatou com mão forte, os tirou da terra do Egito, os trouxe para um lugar com uma promessa de uma terra que manava leite e mel. E se o Senhor agora bani-los desta terra, o que dirão os vossos inimigos? Então, observe que um escolhido, ele não só se coloca na posição porque ele estava sendo privilegiado. Moisés poderia simplesmente falar: Senhor, destrua, acaba com tudo, e vamos que vamos, porque daqui a pouco o Senhor pode fazer assim como tu fizeste no início. Mas ele fala: Senhor, lembra-te do teu servo, tu juraste por ti mesmo que faria deles uma grande nação. Deus poderia construir a partir de Moisés uma grande nação. Mas Moisés se lembrou do seguinte: misericórdia, amor, eu fui escolhido para resgatar este povo. E este povo confiou-me também a palavra, confiou-me também o chamado. E eu sou um escolhido. Então, se de fato eu desistir agora, perceba, quem desiste, ele nunca vai ver o resultado do seu esforço. Porque ainda que no futuro Moisés não tenha entrado na terra que o Senhor havia o prometido, mas Moisés conduziu um povo até lá. Então entenda uma coisa, aqui está uma palavra profunda que o Senhor me revelou, e isso é para você. Talvez você não compreenda o motivo por qual você está vivenciando tudo isso. Talvez você conduz alguém, a pessoa está indo muito bem, você tem passado por muitas dificuldades. Deus está falando contigo neste exato momento. Você é um escolhido. O que eu tenho para você é inimaginável aos olhos dos homens. Às vezes, nem todo mundo que o Senhor escolheu vai estar em coisas belas, coisas preciosas, muito dinheiro, com fartura. Existem pessoas que vão passar por dificuldade, mas nem por isso você deixa de ser um escolhido por Deus. Porque o escolhido por Deus, ele tem um propósito específico na face da terra. E o Senhor vai usar a sua vida para abençoar muitas outras vidas. E tenha certeza de uma coisa: você é espelho para muitas pessoas. Muitas pessoas olham para você e dizem: como não desiste, como não para de orar, como não para de buscar. É porque você é um escolhido, e um escolhido por Deus é quase que empurrado ao propósito que o Senhor tenha sobre a sua vida. Por mais que você corra, por mais que você tente se esconder,
você nunca vai conseguir, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele te vê. Você é um escolhido por Deus. E talvez esse vídeo sirva para você entender que todo esse sofrimento, no dia vindouro, na eternidade, haverá muitas pedras preciosas sobre a sua coroa, porque eu tenho a plena convicção que o Senhor não dispensa ninguém de mãos vazias. Por mais que você não enxergue agora, mas eu tenho a certeza que o Senhor há de abençoar a sua vida, há de abençoar a sua casa, há de abençoar o seu lar, e tudo que você colocar as mãos há de prosperar. Portanto, entenda bem, você é um escolhido por Deus, e um escolhido por Deus, ele não tem escolha. Meus amigos, Deus abençoe sua vida. Feliz 2026. Conte aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like para nos ajudar, compartilhe com alguém e até a próxima, se Deus quiser. Amém.